Olá pessoal, bem-vindo à aula 3 do nosso curso de modelagem matemática, onde o tema hoje é análise de estabilidade dos equilíbrios de um sistema dinâmico, né? Nós já falamos de vários exemplos de sistemas dinâmicos, já falamos informalmente sobre equilíbrios, né? A gente definiu que os equilíbrios são quando a gente tem a derivada, ou na verdade de todo o sistema ela é igual a zero, né? E então, o que isso quer dizer do ponto de vista do sistema dinâmico? Quer dizer que ele, nesse momento, se ele tem derivada zero, ele tem velocidade zero, então ele está parado no espaço de estados, né? Estar parado no espaço de estados tem importância para quem estuda sistemas dinâmicos. Por exemplo, se o seu sistema dinâmico é uma população de pragas na lavoura, por exemplo, se essa população não está crescendo nem decrescendo, é um estado interessante para você, porque se ela estivesse crescendo, ela poderia ser um problema para a sua lavoura, mas se ela pelo menos está parada, então é uma coisa legal. Então, saber o que vai acontecer, onde estão os equilíbrios, né? E o que acontecerá com o sistema caso perturbado, para sair desse equilíbrio, é super importante na análise de sistemas dinâmicos, né? Então aqui a gente pode, para facilitar a nossa discussão, vamos imaginar que usar a notação de que FE é um ponto de equilíbrio, né? Se a gente chamar de o nosso dx dt de f de x, né? F de x seria o sistema dinâmico completo e Fe de x seria um equilíbrio desse sistema, né? Usando a mesma notação, a gente pode chamar de F de t a solução no tempo desse sistema, né? Ou seja, depois que a gente faz a integração do nosso sistema de equações diferenciais, a gente pode obter essa solução aqui. Então, dizer que um equilíbrio Fe ele é estável, e aí aqui a gente pode chamar de localmente estável, né? Porque a estabilidade global é um outro assunto que a gente pode voltar mais para frente no curso, significa dizer que para qualquer solução f de t, né, com condições iniciais localizadas na vizinhança do equilíbrio, ou seja, a uma distância epsilon positiva, porém pequena, desse equilíbrio, o sistema irá permanecer, né? Sistema irá permanecer a uma distância menor ou igual a epsilon para todo t maior do que t0, tá? O que isso significa? Isso significa que o sistema ou irá em direção ao ponto fixo, que é o Fe, ou ele irá permanecer a uma distância constante, ele não irá aumentar essa distância. Então isso significa que o equilíbrio é estável, ou seja, ele ou atrai ou ele mantém as órbitas a uma distância estável da sua posição, né? Para estudar a estabilidade de um sistema dinâmico, o que a gente usa é um conjunto de ferramentas chamados de análise de estabilidade linear, né? Vai ficar mais claro mais para frente por que a gente chama de estabilidade linear. Mas mesmo que o seu sistema seja não linear, esses métodos também se aplicam, ok? Então, para a gente avançar um pouquinho mais nisso aqui, vamos dar uma olhada nesse gráfico interessante aqui, que é o gráfico basicamente com a classificação de todos os tipos de equilíbrio que a gente pode encontrar em sistemas dinâmicos planários, né? Então vamos imaginar aqui que são pontos, as bolinhas são os pontos fixos, as bolinhas brancas são chamadas, são os equilíbrios instáveis, ou seja, eles repelem as trajetórias, e as bolinhas pretas são os equilíbrios estáveis, ou seja, elas atraem essas trajetórias, ok? Então, com isso, a gente percebe que existe aparentemente uma distribuição nesse plano aqui, que a gente vai chamar de plano traço determinante. Por que plano traço determinante? Porque Q aqui nesse gráfico aqui é o traço da matriz jacobiana,
aliás, Q é o determinante e P é o traço da matriz jacobiana. Então, se a gente tem um sistema como esse, né, simples aqui, um sistema bidimensional linear, né, então o traço seria A mais D, né, a matriz jacobiana, né, qual seria a matriz jacobiana aqui? A matriz jacobiana seria, né, A, B, C, D, né, bem fácil nesse caso aqui. Então, o traço seria A mais D e o determinante seria AD menos BC. A partir disso, a gente pode calcular esse cara aqui que vai, como a gente pode ver na figura aqui, ele vai determinar esses quadrantes, né? E, aliás, essas duas metades aqui, né? Quando delta maior que zero e delta menor do que zero, que vai meio que definir algumas propriedades aqui. Não vou entrar muito em detalhe nisso aqui, porque na verdade o nosso interesse nessa aula é analisar alguns exemplos mais aplicados para a gente ver como, dado um determinado modelo que a gente tem, a gente chega nas propriedades desse equilíbrio. É estável ou é instável? Enfim, que outras propriedades eu posso tirar? Queria só mencionar, né, que a nossa matriz jacobiana, né, que a gente já sabe, né, ela é a matriz das derivadas do sistema, então ela seria a matriz de f i de x, né, derronde fi, derronde x j, onde i e j são as linhas e colunas da nossa matriz, né, original das equações. Então, basicamente, a gente vai fazendo as derivadas parciais e obtém, então, se vocês aplicarem isso aqui, vocês vão obter essa matriz coeficiente que a gente obteve. Então, só lembrando disso, né? A matriz jacobiana, então, você pode calcular também, né, os autovalores dessa matriz, que são as raízes do polinômio característico da matriz, e com isso, aqui eu coloquei uma listinha de que, dado as propriedades desses autovalores, essas propriedades vão corresponder a propriedades dos equilíbrios, como estabilidade, e também se a trajetória em direção ao equilíbrio, no caso de um equilíbrio estável, ou para longe desse equilíbrio, ela vai ocorrer de forma oscilatória ou não. Então depois vocês dão uma lida, mas a gente vai voltar a essas propriedades quando a gente chegar a alguns exemplos onde isso seja o caso, e aí a gente vai estudar o porquê, né, disso aí. Então vamos começar, ou melhor, concluir o nosso vídeo hoje com um exemplo simples, que é usando um sistema unidimensional, né, cuja dinâmica é determinada por essa cúbica aqui, essa curva cúbica. E para a gente começar, então, a analisar isso aqui, né, a gente pode calcular os equilíbrios, né? Como é que a gente calcula os equilíbrios, pessoal? A gente sabe que para calcular os equilíbrios, a gente basta resolver a equação quando dx dt igual a zero, né? Então a gente sabe que isso aqui é uma cúbica, né? Vão existir pelo menos 3 equilíbrios. Agora, não necessariamente são distintos, né? Então vamos ver alguns casos aqui. Então, se a gente executar aqui esse código, vamos ver o que ele faz. Ele declara primeiro o parâmetro R como simbólico, não é isso? Está aqui a nossa função fx, né? E aí primeiro ele vai encontrar as raízes, né, desse f de x, que basicamente são os equilíbrios do sistema, né? Vai plotar a f de x com um determinado valor para r, né? Plotar a curva da derivada da equação diferencial, né? Do f de x, né? Lembra que a gente falou, né, que o nosso dx dt a gente ia usar aqui, essa notação aqui, chamada de f de x, para simplificar. E aí vamos aproveitar e representar também por pontos no mesmo gráfico os equilíbrios, ok? Né? Então vamos lá.
Vamos ver que bicho dá. Então tá aqui a nossa cúbica, né? A nossa cúbica ela tem o termo cúbico tem sinal negativo, então ela é descendente, né? Tá aqui para R igual a 2, né? Então a gente tem estes equilíbrios aqui, que deu algum bug aqui na hora de mostrar a equação do... Aqui deveria aparecer as equações das raízes, mas enfim, depois a gente vê por que isso aconteceu. Então tá aqui os três equilíbrios. Nós temos um equilíbrio em zero, um equilíbrio aqui, se não me engano, é raiz de 2, e aqui menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, o que eu posso dizer, olhando para esse gráfico, né, sobre a natureza desses equilíbrios? Dá para a gente pensar. Se essa curva aqui em azul representa a derivada do sistema, ou seja, a velocidade que esse sistema tem, né? Que eu posso, que eu posso pensar aqui, né? Se eu tô se o meu sistema, né? Meu sistema ele se movimenta no eixo x apenas, né? Ele é um sistema unidimensional. Então, se eu tô nessa posição aqui, se eu perturbar o meu sistema, essa posição é um equilíbrio, então significa, por definição, se eu coloco ele ali, tem derivada zero, não vai a lugar nenhum. Mas se eu perturbo ele para o lado de cá, se eu perturbo ele para cá, né? O que acontece? Para a direita, nesse momento a derivada do sistema é negativa, né? Nesse trecho todo aqui entre esse equilíbrio e o zero, essa derivada é negativa. Isso significa o quê? Que ele vai tender a diminuir o seu valor aí em direção ao equilíbrio. Se ele porventura passar desse equilíbrio, aí a derivada já é positiva, aí ele volta. Significa que esse sistema ele vai para esse equilíbrio e ficará ali. Então esse equilíbrio é estável. E nesse caso do meio aqui, se eu perturbo o meu sistema para cá, olha o que vai acontecer. Aqui a derivada é positiva, então o estado do sistema move para a direita. Então ele se afasta do equilíbrio. Da mesma forma, se eu perturbar ele para esse lado, como aqui a derivada é negativa, ele vai se afastar. Na verdade, está indo em direção ao outro equilíbrio, mas em relação a esse equilíbrio aqui, ele está se afastando. Então esse equilíbrio aqui é instável. Né? Então, pessoal, eu queria dizer a vocês o seguinte, que esse é um truquezinho, né, que a gente pode fazer no olho, né, embora algebricamente também é trivial, né, para determinar a estabilidade do equilíbrio. O que eu faço? Eu olho para o sinal da segunda derivada, ou seja, da derivada dessa curva aqui, no ponto do equilíbrio. Qual é o sinal da derivada nesse ponto de equilíbrio? Eu falei segunda derivada porque essa curva azul aqui já é o dx dt, né? Então já é uma derivada. Mas a derivada dessa aqui, né, que é a jacobiana, lembra da jacobiana que eu falei então? A gente deriva a derivada, né? Esse tem um sinal negativo. E toda vez que então essa derivada de f de x, né, o que a gente pode chamar de f' de x, quando f' de x for menor do que zero, o equilíbrio é estável. No ponto de equilíbrio, né? Vamos botar aqui no equilíbrio. Estável. Né? E se f no equilíbrio for maior do que zero, ela é instável. Que é o caso aqui do equilíbrio no zero, né? Instável. Ok. Então, tranquilo, né? Num sistema como esse é fácil. Aí se o sistema tiver 32 dimensões, já não é mais tranquilo. Né? Mas a gente começa do simples, não é isso? Então, esse é um truque gráfico que a gente não precisa fazer conta nenhuma, a gente já sabe se o equilíbrio é estável ou instável. Então, é bem útil em muitas situações. Né? Mas agora? E se R for igual a zero? Né? Esse sistema aqui ele tem um caso interessante.
Opa, aqui tem que corrigir isso aqui. Faltou um. Opa. Então, nesse caso aqui, quando o R for igual a zero, a gente tem a seguinte situação, né? Antes a gente tinha o R igual a 2, né? Vamos mexer aqui o nosso... Se eu conseguir operar ele aqui, mexer aqui o nosso gráfico, né? A gente tinha que um equilíbrio menos raiz de R e outro equilíbrio em raiz de R e o equilíbrio no meio instável, né? Quando eu volto isso aqui, né, para zero, né? Vamos lá, primeiro vamos menos 1, eu não vou conseguir porque vai dar um erro ali de raiz de número negativo, mas quando R igual a zero, a gente tem essa situação aqui onde a derivada no ponto, né, a derivada no ponto do equilíbrio ela é zero. Então a gente não está nem no caso, no primeiro caso, né, de equilíbrio estável, nem instável. Mas a gente pode ver que pelo gráfico, né, fazendo a nossa lógica da perturbação, é que do lado de cá, né, a derivada, ela, embora muito pequenininha, né, ela é positiva. E do lado de cá a derivada é negativa. Desculpa aqui. Positiva e negativa. Então aqui, se eu perturbo o sistema para cá, ele vai voltar. Se eu perturbo o sistema para cá, ele vai voltar. Então esse equilíbrio continua sendo estável. Mas é curioso porque ele tem um valor aí da derivada dessa curva zero nesse ponto. Mas se a gente tem dúvida, a gente faz uma solução numérica, né? Então se a gente fizer essa solução numérica aqui, a gente chega neste gráfico, né? Onde eu perturbei o meu sistema, né? Aqui eu tenho o estado do sistema nessa curva, que uma trajetória aqui é o slope field, né? Que mostra as derivadas nesse espaço aqui, né? Onde eu tenho aqui eu tenho o valor de x, aliás, aqui eu tenho o valor de x e aqui eu tenho tempo. X e tempo. Ok. Então, à medida que o sistema avança, ele vai se aproximando, né? Eu joguei o x para, acho que o valor inicial foi 0,2, né? E ele, com o tempo, ele vai se aproximar cada vez mais lentamente, né? Por causa da derivada que está desaparecendo, né? Ela está indo para zero no ponto do equilíbrio. Ele se aproxima, mas ele tende a se aproximar do zero. Se eu, porventura, trocar aqui o ponto inicial dessa simulação para negativo, ou seja, eu perturbar o sistema na outra direção, né, eu vou ter um gráfico parecido, só que por baixo, né, por baixo do zero. Tá? Então, pessoal, por enquanto é só por essa aula. Acho que tem algumas coisas aí para vocês deglutirem. Eu sugiro que vocês façam outros exercícios, né, no Sage, né, procurando explorar a curiosidade de vocês com algumas outras equações, mas esses princípios que eu apresentei para vocês, eles continuam valendo para esses sistemas mais simples, para vocês utilizarem esses métodos gráficos e tal, para se aproximar do equilíbrio, né, e da sua característica, se é estável, se é instável, né? Procurem encontrar uma equação que tenha cuja os autovalores da jacobiana sejam complexos, que tal,
né? Então, esse é um bom exercício para vocês fazerem em casa. Tá bom? Próxima aula a gente continua, essa aula não acabou ainda, a gente ainda tem o tema interessante que tem a ver com estabilidade, que são bifurcações, e como isso afeta o estudo que a gente pode ter desses sistemas dinâmicos. Tá? Até a próxima, pessoal.